Em meados de 2024, Eric Schmidt, o ex-CEO do Google, participou de um evento na Universidade de Stanford. Nessa ocasião, ele falou mais do que ele deveria, e as manchetes logo começaram a pipocar em toda a internet. Ex-CEO rasga o verbo e diz que o Google está atrás em inteligência artificial por causa do home office. E ele disse isso mesmo. Deixou claro que a empresa que ele conduziu durante anos ficou, na visão dele, meio preguiçosa. Desistiu de competir por um lugar na vanguarda da inovação tecnológica só para que seus funcionários vivessem um pouquinho melhor. I'm no longer a Google employee. Yes. Não trabalho mais para o Google, quero que isso fique claro. O Google decidiu que um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é mais importante que a vitória. Pode ter sido por conta dessa declaração aí que a entrevista simplesmente desapareceu do canal mantido pela Universidade de Stanford aqui no YouTube. O que é uma pena, porque essa conversa tem outros momentos, muito mais importantes e mais notáveis que a crítica ao Google. A razão pela qual as startups dão certo é porque as pessoas trabalham feito loucas. E me desculpem por ser tão direto, mas a verdade é que se vocês saírem da universidade e fundarem uma empresa, vocês não vão deixar ninguém trabalhar de casa e só aparecer no escritório uma vez por semana. Se vocês quiserem competir com outras startups, não dá. Por que é que o ex-CEO do Google está querendo que as pessoas envolvidas com a tecnologia trabalhem mais, ainda mais? Porque ele é o chefe, claro. Mas tem outra resposta, e ela envolve o desenvolvimento de uma nova tecnologia que pode mudar tudo. Ele está falando da inteligência artificial geral. E a busca por essa tecnologia envolve uma guerra silenciosa, uma guerra da qual se fala muito pouco, mas que pode ser decisiva para o futuro da humanidade. Quando essas ferramentas forem disponibilizadas ao público, isso terá um impacto numa escala no mundo que ninguém compreende ainda. Um impacto maior que o das redes sociais, na minha visão. Eu sou o Arvro e esse é o meu textão sobre o que pode estar por vir. Você certamente está familiarizado com o Projeto Manhattan. Esse foi um programa de pesquisa e desenvolvimento conduzido pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. O objetivo? Criar as primeiras armas nucleares da história. Esse projeto foi conduzido com uma certa urgência, porque o Departamento de Defesa dos Estados Unidos sabia que as armas nucleares viriam em breve, de um jeito ou de outro. A questão era quem conseguiria chegar lá primeiro, porque a vitória nessa corrida teria um peso geopolítico imenso. Agora, pula para novembro de 2024. A nova Guerra Fria. Estados Unidos são pressionados a formar um projeto Manhattan para inteligência artificial geral. Essa reportagem aí da Information Week conta a conclusão de um relatório composto por uma comissão bipartidária do Congresso dos Estados Unidos. E a conclusão, em linhas gerais, é a de que os Estados Unidos só têm a chance de manter sua hegemonia se conseguirem chegar primeiro nessa tecnologia. E para isso, o único jeito é despejar bilhões e bilhões de dólares em empresas privadas. De volta ao Eric Schmidt. Eu converso com as grandes empresas e elas me dizem que precisam de 10, 20, 50, 100 bilhões de dólares. É muito difícil. Eu conversei com o Sam Altman do ChatGPT, é um amigo próximo. E ele acredita que vai precisar de 300 bilhões, talvez até mais. Eu disse para ele que eu fiz o cálculo sobre a quantidade de energia necessária e, num espírito assim de total transparência, eu fui à Casa Branca e disse para eles que nós precisamos nos tornar os melhores amigos do Canadá. Porque o Canadá tem gente bem legal, gente que ajudou a inventar a inteligência artificial e tem muita energia hidrelétrica. Nós, como país, não temos energia para fazer isso. A alternativa seria contar com os árabes. Até gosto deles, passei muito tempo por lá, mas eles não vão seguir as nossas regras de segurança nacional. E o que pode haver de tão valioso nessa inteligência artificial geral para justificar todo esse investimento?
Em linhas gerais, a inteligência artificial geral se difere de uma inteligência artificial comum pela flexibilidade. A gente está falando de uma ferramenta capaz de superar os humanos em qualquer tarefa, por mais criativa ou subjetiva que seja, inclusive na pesquisa científica. Uma ferramenta capaz não apenas de aprender sozinha, mas também de entrelaçar os aprendizados que ela tem nas mais diferentes áreas. Ou seja, quem chegar antes na inteligência artificial geral tem mais chance de chegar antes em qualquer outra coisa, da cura do câncer à solução da crise climática, passando por armamentos de potencial destrutivo com o qual a gente só sonha ou tem pesadelos. E tudo isso só dependeria dos bilhões e bilhões que os Estados Unidos devem despejar na indústria de tecnologia e, claro, da capacidade de trabalho dessa indústria. Existe uma longa história na minha indústria, ou na nossa indústria, de empresas que vencem de maneira muito criativa, realmente dominam o mercado, mas não conseguem fazer a próxima transição. Isso está tudo muito bem documentado. A verdade é que os fundadores, eles são especiais e precisam estar no comando. Os fundadores podem ser difíceis de trabalhar, pressionam demais as pessoas. Por mais que a gente não goste do comportamento pessoal do Elon Musk, veja o que ele consegue arrancar das pessoas. Eu jantei com ele estava agitado, estávamos em Montana, ele pegou um voo naquela noite para uma reunião às 10 da noite com a X. Pense nisso, eu estava em Taiwan, eu vi lá um país com uma cultura completamente diferente. E eles disseram, olha, aqui é a TSMC. Me impressionei muito com essa empresa. Eles têm uma regra de que os doutores recém-formados, que são bons físicos, trabalham na fábrica, no chão de fábrica. Agora, você consegue imaginar um físico americano fazendo isso? Um PhD? Muito improvável. É uma ética de trabalho diferente. E o problema aqui, o motivo para que eu seja tão duro em relação ao trabalho, é que esse desenvolvimento desses sistemas, isso importa muito em termos de tempo. Dá para ver que ele está com pressa, né? E se você parar para ouvir outras figuras dessa indústria, desse mundo, você vai entender por quê. O Sam Altman, da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, andou dizendo aí que a inteligência artificial geral estaria próxima, chegaria talvez até mesmo nesse 2025. E aqui vale lembrar do que se diz sobre a chegada dessa tecnologia. Quando essas ferramentas forem disponibilizadas ao público, isso terá um impacto numa escala no mundo que ninguém compreende ainda. Um impacto maior que o das redes sociais, na minha visão. É essa previsão que faz o Eric Schmidt se queixar da suposta preguiça do Google. A previsão e, claro, o contexto em que ela se insere também. Para o Google, esse contexto é o mercado, mas para o seu SEO, esse contexto é uma guerra. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. E desculpa se esse te pareceu um .txt mais curtinho que a média. O objetivo aqui era resgatar essas declarações aí que são importantes e passaram batidas assim pela nossa imprensa aqui no Brasil. Espero que tenha feito alguma diferença aí para você na compreensão desse assunto. A trilha sonora dessa vez, lo-fi de videogame, como nos velhos tempos. Você pode encontrar os links para as músicas usadas na descrição do vídeo. Como sempre, valeu!